Então, na parte 1, a gente vai discutir algumas questões, né, ambientais, certamente vocês, todos que são do ensino médio, né, com certeza vocês já fizeram esses trabalhos aqui escolares, certo? Até mesmo no ensino fundamental, vocês já viram várias temáticas dessas. Então, a gente só vai pontuar algumas coisas interessantes que poderiam ser abordadas, explanados mais, discutidos mais no instituto de vocês, tá bom? O oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre, então vocês já sabiam disso, e por isso ele contribui bastante, né, com a questão do oxigênio, né, o ciclo do oxigênio. Junto com a floresta amazônica, todas as florestas tropicais que existem aí, né, naquela faixa do Equador, né, seja na África, seja na Oceania, né, Tasmânia, Malásia, todos esses países ali próximo do Equador, eles contribuem bastante, né, com o aporte de oxigênio para a atmosfera. Lembrar que, só de curiosidade, não sei se vocês estudaram ou conhecem, ou de curiosidade no YouTube, ou então até mesmo em aula lá do ensino fundamental, sobre a evolução do planeta Terra, né? A planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, mais ou menos, o Sol tem da ordem de 5,5 bilhões. Tudo isso, pessoal, não é achismo, isso é ciência. Existem métodos, né, e técnicas que conseguem fazer a datação, né, radionuclídea de rochas, de meteoritos. Então, tudo isso vem de dados bem concretos, não é nada de achismo, ok? Diferente das pseudociências, né, e do negacionismo, nós vamos falar aqui de ciência, tá bom? A ciência, às vezes, tem alguns pontos nevrálgicos, controversos, mas que são apurados com mais pesquisa, com mais modelos, com mais métodos científicos, ok? Então, só para lembrar, no nosso planeta, que surge lá há 4,6 bilhões de anos, a vida no nosso planeta surge há 3,5 bilhões de anos, ok? E existe atualmente ainda alguns fósseis, né, e também vivos, os tromatólitos, vocês já ouviram falar nessa palavra, os tromatólitos, que são concreções, né, principalmente em recifes corais e também em rochas antigas que estão dentro de montanhas, né, que são chamados tromatólitos, que ali são secreções, né, de bactérias antiguíssimas, arqueanas, ok? Que geram então um material tipo coral, né, carbonáceo e outros, né, materiais derivados, né, da decomposição delas ou da própria vida, tá? E os somatórios é algo cabal que mostra, porque eles são datados, os somatórios, de bilhões de anos, tá? Só para você dar uma ideia. Então, antigamente não tinha oxigênio. O oxigênio surgiu quando começam a surgir as plantas, se não me engano, lá para 600 milhões de anos atrás, né, o período das plantas. Surge depois. Primeiro são as bactérias, depois vem alguns animais, né, que existem nos oceanos, depois vem as plantas, mas depois vem os macro-animais, que aí entra o período Paleozoico, a partir de 600 milhões de anos, que aí vem todo aquele período Cretáceo, Jurássico, todos que vocês aprendem lá no ensino fundamental e médio. Tá? É bem dinâmica essa coisa. Então, hoje o oxigênio está 21%, mas há bilhões de anos atrás você não tinha 21%, tinha algum por cento, 2%, foi aumentando ao longo dos bilhões e bilhões de anos. E o CO2 também houve um acréscimo bem atual, né? Antes da Revolução Pré-Industrial, eu acho que é o próximo que a gente vai falar, ele aumenta de 280 por 230 para atuais 430 ppm. Mais 50% houve aumento aí, e isso já está gerando o chamado aquecimento global, né? Porque o CO2, você sabe que é um gás, né, como vários outros, metano e vários outros gases, eles absorvem infravermelho, okay, porque vem a reação visível, parte dela é absorvida, parte é devolvida para a própria atmosfera na forma de infravermelho, comprimento de ondas maiores e energia menor. E com isso, você retendo esse calor que deveria ir para o espaço, começa a aquecer. A exemplo de ventos, né? Você também, não sei se alguém gosta de astronomia, você já estudou astronomia, vento é o planeta mais quente, embora não seja mais próximo do Sol, mas é o mais quente por causa do efeito estufa lá. Só que o efeito estufa é de ar sulfúrico, é CO2, gás altamente tóxico nocivo. Com 150 graus a temperatura média de Vênus, derrete o chumbo, né? De Mercúrio está mais próximo, eu acho que é 350, chegando a 400, um pouco menor do que a de Vênus. Então, a própria nossa história do desenvolvimento, da evolução do planeta, ou seja, se a gente não cuidar do planeta atualmente, daqui a pouco vai exaurir a vida, como a gente conhece. Tá? Só bactérias e outros seres muito resistentes vão viver. Sequestro de carbono, né? O mar, então, como ele tem uma área grande superficial, e o CO2 ele entra
né, dissolve na água, seja de rios, marinha, e reage com carbonato, leito, né, carbonáceo que tem no leito oceânico, ao longo dos milhões de anos, a tendência vai se neutralizando, gerando bicarbonato. E também os oceanos regulam a questão térmica, climática. Sem eles, você teria um deserto, ou seja, de dia, alta temperatura, sei lá, 70, 60 graus, e à noite, 10 graus centígrados, bem frio. É o que acontece na área, todos os desertos são muito quentes de dia e muito frios à noite. Beleza? Na Lua, só está entendendo que a atmosfera vai mais 150 graus de dia, 100 graus mais 150, e à noite menos 150 graus. Ou seja, loucura, né? É muito, porque não tem atmosfera para manter o equilíbrio, não tem água para manter, né, a dispersão lenta do calor. O Sol, ele, como tem atividade térmica muito maior, ele esquenta rápido e esfria rápido. Pelo fato de ter o oceano, 70% de cobertura, então ele funciona como reservatório de calor. Lentamente a água vai perdendo esse calor, e aí não há um abaixamento tão grande de temperatura, né? Anoiteceu, a temperatura está 25 graus, 30 graus, cai um pouquinho à noite para quanto? 5 graus, pouquinho coisa, mas não chega a fazer 150 graus de variação, mataria tudo que serviu maior. Pode pensar. Então, ali a reação de neutralização do CO2 atmosférico, né? Você tem aqui, ele absorve, forma ácido carbônico, que se decompõe, porque ele é uma molécula instável, e forma H+, bicarbonato, ok? Então agora você pensa, aquele H+, ali, acidificou com a reação com o carbonato, ok? Então, você tem o retorno do bicarbonato. Significa que, no final, porque o bicarbonato é um forte, a gente vai fazer uma experiência daqui a pouquinho sobre isso, para mostrar essa capacidade prótica, né, do bicarbonato. Ele pode tanto perder prótons como ganhar prótons. Com isso, ele é um anfíbio ou um agente anfiprótico. Então, se você tem CO2, que advém da atmosfera, o vulcanismo, a ação antropogênica, né, por outras, queimar de florestas naturais e tudo mais, né, decomposição de matéria orgânica, ele com o tempo se dissolve na água, isso daqui também com o tempo reage com um leito oceânico, tem rochas carbonatadas, e gera, no final das contas, o bicarbonato. Então, o pH do oceano hoje é 8,3, se você for lá no Pacífico. No estuário próximo, não é mais ácido, porque você tem a influência da acidez dos rios, ok? Porque o rio, ele absorve bastante CO2, CO2 é um gás bastante solúvel, e com isso você acidifica, né, o mar. Então, o pH de estuário é coisa de 6, 7, depende, às vezes 5, mas você vai de 6, 7, por aí, né? Mas no oceano, nas praias, já é mais básico, levemente 8,3. Antes, então, da ação humana, você tinha 280 ppm e hoje está quase 24, subiu mais de 50%. Aqui eu vou fazer, então, a demonstração da presença de CO2, né, no ar. Então, agora você pode ligar a luz. Coloca os coisas em branco, só na lista branca, melhor aí. Só para ir vontade. Porque você, quando faz respiração boca a boca, né, a pessoa está afogada, não mata a pessoa. Você está asfixiando o pessoal. A sua não é tóxico, não é? Ele desce, não é tóxico, certo? Então, CO é pior ainda, né? CO é o que vai ainda é bem tóxico. O problema é que o CO é mais tóxico porque ele entra na hemoglobina, ele bloqueia, né, a captura do oxigênio. E ele mata mesmo o oxigênio. É altamente venenoso de monóxido de carbono. Dá uma tendência que reage com o oxigênio do ar e forma o CO2, e o CO2 faz efeito de estufa, mas também é um gás inerte. Se você aspirar, botar na massa de nitrogênio, você morre também, você precisa de oxigênio. Conclusão, por quê? Por que você não asfixia as pessoas? Resposta, para não perder tempo, é que quando os processos orgânicos, eles têm baixa eficiência. Não é como muitas reações inorgânicas, que realmente precipita bastante, porque é questão de ligação, né? Covalente, tem energia para quebrar, para gerar outras coisas, tem questão estérica também, né? De posicionamento. Então, a eficiente processo de fotossíntese, né? Respiração e, por exemplo, fermentação, são os 3 processos básicos, né? De geração de energia para a vida, eles não têm alto rendimento. Eu me lembro de 140%, tem que relembrar lá do fotossíntese. Alguém tem para biologia aqui? Não, não tem. Então, vou falar qual a pressão. Então, é óbvio, quando você expira 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, você não
volta a zero de oxigênio. E 21% de zero de CO2. Você não substitui. Você só tira um pouco de oxigênio no processo que estima, né, da célula, né, da sua glicose. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que depois 16% de volta. É suficiente para você salvar a vida, uma respiração boca-a-boca, tá bom? É uma coisa boa, mas você perguntar a qualquer até um biólogo, ele não vai saber responder isso. O cara da aula de biologia vai ver, ele sabe. Entende por respiração, mas ele não parou para pensar. Acho que esse cara vai responder certinho, vai responder assim. Vamos voltar. Então, eu expliquei aqui a diferença. Economia azul, eu creio que vocês já ouviram falar nesse termo, nesse conceito, né? Que a ideia hoje é... O que é uma economia azul? Olha lá, está escrito: modelo que concilia desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental. É isso aí, economia azul. Beleza? De forma que você não degrade tanto o meio ambiente, não gere tanto. Só você pode, por exemplo, trabalhar com energias renováveis, que eu vou citar alguma, e uma delas voltada ao oceano, okay? É a questão de usar movimentos de marés. Você deve ter ouvido isso na internet, YouTube, né? Então, alguns países do norte, lá na Europa, sei lá, Finlândia, né, Noruega, Inglaterra, eles estão usando o efeito de maré, de ondas, para poder, nesse balanço aqui, fazer movimento turbina e gerar energia elétrica. Interessante. Nós não precisamos disso porque nós temos muita rios. Então, o nosso parque, praticamente energético, é baseado na hidrelétrica. Eles, quem não tem, vai fazer energia nuclear, né, carvão sujo, lá que é o caso da Rússia, né, em vários países. Estados Unidos também usa muito carvão mineral ainda, né, petróleo, que é bem sujo. Então, vamos continuar. Próximo. Então, também falando de economia azul, né? Existem vários projetos no mundo que trabalham com essa questão. Por exemplo, eles falam da aquicultura, né? Cultivo de organismos aquáticos, como peixes, camarões, moluscos, algas, vem ganhando espaço como uma alternativa sustentável para enfrentar a crise climática. Ok? Então, por quê? Porque você, muitas vezes, nesse processo de cultura, você também cria microalgas, algas, que acabam também sendo um fator de assimilação do CO2, através, né, da fotossíntese. Ou seja, entra CO2, entra água e gera, né, carboidratos. A fotossíntese é isso. Respiração é o contrário, né? Você queima a combustão, né, de glicose gerado pelas plantas e outros, queima proteínas, glicose, todos os nossos metabólicos alimentares, e gera, né, CO2. A planta pega o CO2. O que está acontecendo de 150 anos para cá é um desequilíbrio gigantesco, porque a gente queimou tanto carvão fóssil, né, de petróleo, carvão mineral e outros, e não deu tempo para a natureza, né, fazer essa assimilação desse CO2. E com isso, o PU está aumentando, e está aumentando a temperatura global, e está gerando todos os problemas que vocês estão vendo aí, de alguns países, sabe, lá na Pacífico, já estão deixando de existir, coisa séria, né? Papua Guiné, tem lá aqueles Fiji, Ilhas Fiji, né? Porque eles não têm montanha, tudo plano. Qual a altura média do país? 2 metros. Eles subiu um pouco, mas já era, subiu o país, morre, tem que tudo muito se mudar. E os problemas severos, né? Nós temos já, de forma bem cabal, indubitável, né? Essa erosão e aumento de água em alguns pontos, né, no nosso litoral. Pessoal, então, o tipo de algas marinhas vem sendo apontado por especialistas como uma solução natural para sequestrar esse carbono. As algas absorvem grande quantidade de CO2 durante o crescimento, dispensam o uso de fertilizante e ainda pode ser usada na produção de alimentos, cosméticos. Então, hoje tem muita biotecnologia, né, trabalhando com algas, várias coisas aí, né, para trazer vários tipos, pode passar, vários produtos, né, interessantes. Então, você inclusive tem biopolímeros. Então, hoje em dia tem as sacolas plásticas, né, que são biodegradáveis, ok? Tem função. Então, essa área está muito assim em voga, né? Está muito assim incipiente, as pessoas estão trabalhando muito, muita gente, inclusive em escolas, né, em pesquisa universitária, porque é a nova onda, tá bom? E, inclusive, o chamado microplástico, que a gente vai comentar também está em outro parceiro ambiental severo, ok? Então, a ideia é que nós precisamos mitigar os impactos ambientais chamados políticos convencionais. Vocês sabem, nós precisamos mitigar, mas também não podemos eliminar. Porque hoje em dia ninguém vive mais sem sacola, bolsa, roupa, texto, tudo fazendo em plástico. A maioria das nossas roupas não é de algodão. São várias, né, poliacrilitrila, tem poliéster, tem várias resinas, fibras que geram, né, vários tecidos
na indústria têxtil, né? Contra frio, contra não sei o quê, e assim vai. Tá? Praticamente é plástico hoje em dia, né? Seu corpo hoje em dia, você olha uma pessoa, o óculos é plástico, entendeu? Você, esse negócio de dente aqui é plástico, é polígono, né, tal, vem só um polígono, ele não se usa mais da mal de mercúrio, né? O seu relógio aí, a maioria também é plástico, entendeu? Tudo é plástico, roupa é plástico. Tudo petróleo também, tudo bem, polímeros e tal, então é complicado. Alguns estão convencionais, é o PET, né, que vocês conhecem, o tetrafitalato, nylon, silicone, poliuretano, polietileno ali, PVC, todas as placas, polietrilenitrila. Inclusive, falando da polietrilenitrila, eu vou mostrar aqui duas coisas para vocês rapidinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui, então, tá aqui um pouquinho de cada. Aqui sei lá, 3 milímetros, deve ser 10 milímetros, 5 milímetros, talvez. Porque eu coloquei um pouquinho, ele vai mais expandir, o livro, ele fica bem, entendeu? Ele vai se transbordar, né? Eu vou colocar o poliol. Só não vou entrar na parte química, porque tudo é descrito, eu sei que tem mais história com as computações. Esse produto aqui, vocês estão vendo, aqui é zona agrícola. Quem é agricultor? Você é agricultor? Você também tem fazenda? Fazenda aqui, tá certo? Mas pai de você, tudo pai de arame. Pessoal, isso aqui é um produto, né, do Instituto Granado de pesquisa poliacrilonitrila, siga IGTPAM. Esse produto aqui, o Newton Granado, que é o mentor lá, o pequeno industrial, ele, em 2022, ele patrocinou aquele livro Show de Química, esse livro aqui, que contém todas as experiências de show de química que eu fiz de manhã, e várias outras coisas, tem 250 experiências propostas, é um livro experimental, entendeu? Então, e teórico, porque tem muita teoria aqui, inclusive uma revisão de química, quem é ruim de química, quem é bom em química, então, não, eu não vou expor, falar quem é ruim, é complicado, quem é bom de química, levanta bom, braço, tá precisando ter mais show de química aqui, hein? Todos os meses tem um show de química aqui nesse lugar. Vá para o secretário, por favor. Mais uma prova aí para vocês chamar o secretário que não pôde vir hoje, né, de educação, para a gente ter um trabalho mais efetivo. Fala sério, ninguém gosta de química. Pelo amor de Deus. Galera, se você tivesse visto o show de química, sua opinião teria mudado na hora. Fala assim, eu amo. Se você não gostava, agora eu estou amando, tá bom? Eu tenho certeza depois que você aparece que eu vou amar, tá bom? Então, olha bem. Nesse livro, então, tem um capítulo inicial sobre revisão de química geral. Todos os tópicos mais importantes no médio e superior de química geral está aqui, tudo. Tá? Eletroquímica, estética química, equilíbrio químico, definição de mol, moléculas, ligações, blá blá blá, tudo é um resumo. São 70 páginas. Em vez de 10 vezes full ou mais de química geral, são 70 páginas de resumo, tá bom? Então, sugiro que você pega e dá uma revisão, porque vocês vão tirar nota 10 nas provas de química, tá bom? Ok. Voltando então ao Instituto GTPAM, isso aqui é um material que o cara pegou tecido, isso é economia circular. Em vez de jogar lá dentro sanitário, ok? O que o cara teve ideia, né? O cara é muito genial, o Newton Granado, né? Inclusive, como falei, eu fui convidado a fazer a segunda edição, né? Fiz, depois distribuí 2.000 livros, tudo de graça pelo Instituto. E depois teve essa última edição, aí, que é a primeira edição foi por ele e agora a segunda edição. Então, bem, ele pega poliacrilonitrilo para o processo de hidratação, não lembro, não sei como é o processo exatamente, mas ele consegue incorporar na molécula, né, de poliacrilato, né, no caso, na verdade usa poliacrilonitrila, e ele é um especialista em polímeros, ele insere a molécula de potássio, tá certo? E o nitrogênio da nitrila já existe. E ele gera um adubo, porque tem fonte de potássio, nitrogênio, e além disso é um polímero super absorvente. Então, 1 grama disso gera 300 gramas. Eu vou fazer agora, e aquele material que vira um gel, previamente você faz isso na cova, no pé da árvore, ele incha e retém a umidade ali por muito mais tempo. Ou seja, quando você vai regar a planta, perfora, vai embora. Mas com isso aqui, você fica lá, mesa, lá quietinho, e com isso você consegue se mover melhor a planta. Tem várias pesquisas, mestrado, doutorado, que ele faz, vários testes, lá tem muita coisa na internet. Então, quem o pai de fazendeiro, o quê? Dá uma olhadinha nisso, tá bom? Porque é uma boa proposta, principalmente em ambientes áridos. Não sei se aqui chove muito, mas em lugares mais áridos, tipo Nordeste, outras coisas, isso aqui faz a diferença. Eu vou mostrar então. Daqui a pouco nada vai balançar, vai virar uma coisa sólida, né? Cheio de água. Ok, vamos continuar.
Como o professor começou explicando, né, de plásticos, vamos dar um pouco mais de aprofundamento nesse assunto. Principalmente, primeiramente, né, os plásticos eles são formados por polímeros. Polímeros são cadeias longas de... Nós temos os monômeros. Os monômeros eles são pedacinhos pequenos, monômeros de mono, de um e mero de iguais. Então são tipo... Os polímeros são vários monômerozinhos, e quando a gente junta esses monômeros, a gente vai ter um polímero. Por isso que a gente fala que é uma cadeia longa. Os polímeros eles são da química orgânica, e química orgânica é o estudo do carbono. Então são várias moléculas, vários estudos de várias moléculas que possuem carbono. Nem toda molécula que possui carbono é da orgânica, mas toda química orgânica possui carbono. Então aqui a gente está falando que os plásticos eles são derivados do petróleo, da nafta, que é uma das camadas do petróleo. Então o petróleo ele possui várias camadazinhas, e para separar essas camadas a gente faz técnicas de separação por diferença de pontos de ebulição. E a nafta é uma das mais fáceis que a gente consegue, uma das que tem menores pontos de ebulição. Então a gente consegue produzir o plástico através da nafta. E aqui a gente tem duas categorias dos plásticos, que são os termoplásticos e os termos rígidos. A principal diferença entre eles é que os termoplásticos a gente pode moldar eles, e depois de pronto a gente pode aquecer e moldar novamente. Diferente dos termorrígidos, que como o próprio nome já diz, eles são mais rígidos. Então a gente vai produzir eles uma vez e a gente não vai conseguir aquecer para poder produzir uma outra coisa. Então os termoplásticos a gente vai lá, faz, e se eu enjoar daquela coisa, eu posso aquecê-la e produzir um outro produto. Então aqui a gente tem exemplos de termoplástico. Nós temos o PET, que é o que a gente conhece como garrafa PET. Temos o PEAD, que é polietileno de alta densidade, que a gente produz tampas e frascos. Temos o PVC e o PS, que é o poliestireno. E nos termos rígidos a gente tem a baquelite, a resita e a resina epóxi. Aí aqui a gente tem uma cadeiazinha de como funciona essa produção dos plásticos. Então, como eu falei, eles são derivados da nafta, que é o refino. Então ali a gente tem a primeira parte. Aí a gente tem a primeira geração, que são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos de apenas carbono e hidrogênio. Então a gente tem o eteno, o propeno, que são todos derivados da nafta. E a partir desses hidrocarbonetos, a gente passa para a segunda geração, que são os polímeros, que como eu falei, são as cadeias maiores. E depois da segunda, a gente tem a terceira geração, que são justamente os produtos que a gente faz com os plásticos. E quando eles estão prontos, eles passam para a quarta geração, que somos nós, os próprios consumidores. Então, quando a gente consome alguma coisa, depois a gente vai jogar fora. E os plásticos, eles são recicláveis. Então, por isso quando a gente consome, sei lá, um refrigerante numa garrafa, a gente pode jogar ela no lixo reciclável, que eles vão passar por outro caminho, e a gente vai poder transformá-los em outra coisa para ser usado depois. E aqui o professor até falou sobre os microplásticos, que é um problema ambiental. Por exemplo, como o próprio nome já diz, eles são pequenos pedacinhos de plásticos que, se a gente descarta de forma incorreta, eles podem acabar indo nos oceanos, nos rios. E se alguma, por exemplo, tartaruga ou peixe consumi-los, pela cadeia alimentar a gente acaba consumindo peixe, algum outro animal aquático, e isso vai parar na gente. Então é sempre bom a gente descartar não só os plásticos, né, mas qualquer outro produto de forma correta, para nenhum animal e nem a gente mesmo ser afetado por isso. Aqui a gente volta para a questão da atmosfera. Como vocês veem aí, basicamente, né, é feita de nitrogênio, oxigênio, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. O resto são traços. O CO2, essa é uma tabela, talvez uma referência mais antiga, ali está escrito como 0,03%, né, por cento. Lembrar que 1% é 10 mil ppm. Então, se multiplica 10 mil por 0,03, vai dar, ali no caso, está lá 300. Hoje, nós já falamos que faz 420 ppm, né, o CO2. Então, isso é o que é mais importante. O resto são traços. Inclusive, o hidrogênio está ali, é traços. Tá? Principalmente processos vulcânicos, né, alguma coisa assim, alguns processos geológicos, geram um pouco. Pode passar. No caso do hidrogênio, né, que é algo que está bastante popular, né, se fala muito de hidrogênio verde,
lembrar que o mundo inteiro está buscando, excetuando uns cabeça dura, né, como os Estados Unidos, que não querem largar, né, o parque, porque são os maiores produtores de petróleo dos Estados Unidos, né? Tem um alto nível de carvão mineral ainda, junto com a Rússia e outros, né? Então eu não quero perder divisas financeiras, eu quero vender o lixo para todo mundo, né? Só que isso já não dá mais para pensar assim. Países mais IDHs, né, maiores, ou seja, o índice de desenvolvimento humano maiores, eles são mais enganados. Eu não quero mais, eu acho que não pode, desculpa, se tem petróleo para vender, eu não quero, deixa quieto lá em subsolo. Vai chegar esse ponto, entendeu? Porque não adianta vender porcaria, é igual um contrabando, né? O cara sabe que é um celular de contrabando, sei lá o que, vai comprar, ele quer fazer merda, entendeu? Ah, mas é o meu celular baratinho, não, mas isso é ilegal, não quer, pronto. Mesma coisa vai acontecer, inclusive as empresas no mundo tem essa questão. É a questão da carne brasileira, se não tiver todos os vigilância, se já se matar, eu não compro, né? Tem país que compra. A Europa está super rígido, vai chegar um ponto, vai ser assim. Estados Unidos, quer vender petróleo, eu posso até comprar para fazer plástico, coisa que é indispensável, mas não para mais energia. Para queimar, fazer CO2, não. Tá? Então, aqui tem 3 tipos de hidrogênio, só que a gente vai falar de mais, que eu descobri agora, pesquisando, eu achava só tinha isso. O hidrogênio cinza é extraído a partir de fontes, volta. Fontes, né, não renováveis, como o carvão natural, o carvão mineral, ok? Também indústria de petróleo, borra, né, de asfaltenos, por exemplo, da indústria de refino de petróleo, né, é um burro que usa para fazer asfalto, mas às vezes não serve para nada, né, então vira um material alto teor de carbono. Então isso aí é chamado de hidrogênio cinza, né? Se você produz, usa algum material desse para gerar, né, o hidrogênio, ele acaba, não é interessante. Então, produção e emissão de carbono virou um aquecimento global. O hidrogênio azul, ele faz extração a partir de fontes não renováveis, só que com gás natural, né, e carbono, ok? Só que aqui a produção não captura o armazenamento de carbono, né? Então, você ainda está usando fontes não renováveis, ok? Com gás natural e carvão, contudo você faz a captura, né, do carbono. Você não deixa exalar para a atmosfera, a queima do processo industrial, né, aqui no terreno, o CO2 gerado por esse processo industrial para a atmosfera. Você captura, você faz outra coisa, tá bom? Então já é um pouquinho melhor. É energia limpa com ressalvas, né? Porque você está ainda usando fontes não interessantes. E o hidrogênio verde é extraído a partir de fontes renováveis, como energia eólica e solar, fotovoltaica, porque você, tanto a solar, eólica, tem algum impacto ambiental? Tem, né? Pode afetar a biota, as aves, não sei o que, entendeu? Barulho, isso também é ambiental. Tem gente lá no Nordeste, não pode ficar perto, o dia inteiro, os caras têm que mudar, eles estão expulsando gente nativa para colocar uma série de tubos. Então tem prós e contras, tudo na vida tem prós e contras, tá, pessoal? Então o hidrogênio verde, o que nós vamos discutir agora à frente aí, você gera hidrogênio por eletrólise, então passa próximo. E aí fica mais limpo. Então eu descobri na internet esse quadro ali, olha que loucura, tem todas as cores do arco-íris aí demais para hidrogênio. Então, a primeira coisa que tem que definir o que se chama CCUS, que é essa sigla em inglês, que é um processo, né, tecnologia, conjunto técnico que separa o gás carbônico gerado pelas indústrias termoelétricas, evitando que ele vá para a atmosfera. Então você tem que ter um jeito de segurar esse CO2, sei lá, seja por uma água levemente basificada, já que o gás carbono é ácido, ok? E aí você então captura isso daí e com isso mitiga, né, diminui esse impacto ambiental. Então você olha lá, hidrogênio preto, produzido por gasificação de carvão mineral, tipo antracito. Antracito, né, é uma rocha, né, é um material com alto nível de carbono, foi gerado, né, sei lá, milhões e milhões de anos atrás, antes do período Jurássico, mineralizou tanto que virou um teor de carbono, me lembro, 70% a quase 100%, isso é antracito. Aí tem uma classe intermediária, que é o betume, né, que você tem, sei lá, eu acho que 40% a 80%, tá vendo? A óleo e o betume, né, você tem gerando esse hidrogênio cinza. E você tem a lignita também, mas a lignita é muito interessante, tem muita água. Aí você tem o hidrogênio azul produzido a partir de gás natural. Lembrar que gás natural são moléculas mais simples, né? Metano, né? Etano, outras coisas desse tipo assim. E com isso você polui menos, né? Porque tem pouco carbono próprio. Ele é diluído, é um gás.
e com isso você produz então o hidrogênio cinza. Lembra que também não tem captura, esse trequinho não tem captura, a indústria não investe para poder limpar o que joga para a atmosfera, tá bom? Seja particulado ou gasoso, gás CO2, né? E outros gases derivados. O hidrogênio azul produzido a partir de gás natural, eventualmente também a partir de outros combustíveis, agora sim, processo de captura, né? Beleza? Depois veio o hidrogênio verde, que é o que nós falamos, que foi renovado via eletrólise. Só que eu descobri outras coisas que eu sabia: hidrogênio branco, hidrogênio natural ou geológico. Talvez vez hidrotermal, para bater isso, né? Talvez algum país que tenha um alto vulcanismo, a Itália, né? Os países lá, Finlândia, todo país tem. Talvez no processo desse gás que sai junto com o vapor da água, eles fazem o refino lá e tem, opa, já tira hidrogênio. Entendeu? Já natural, então não está poluindo nada, já veio na natureza, já está aí, é só usar, né? E quando ele queima com oxigênio, gera que água, que não é passivo ambiental. E assim vai. O uso do rosa, esse material vai ficar com vocês, tá? Vou disponibilizar para vocês, depois o professor ali pega no pendrive, ele joga no pendrive do Rogerinho, depois vocês pagam para vocês. Posso, slide? Pessoal, eu vou pular essa parte aqui. Aqui também tem um quadro mostrando como você pode obter hidrogênio. Então, todos os processos, gás natural, petróleo, carvão, biomar, nuclear, eólico, hidrelétrico, todo aquele já no fundo, eles usam eletricidade para ir fazer eletrólise. Já viu o quadro? Só serve aquele fonte de energia ali, renovável, para gerar eletrólise como um bypass, né, um intermediário. Aí sim gerar hidrogênio. O que você faz com hidrogênio, pessoal? Em termos de energia? A célula de combustível. Já ouviu falar no carro, a célula de combustível? Que está muito... A China está pegando muitos carros de baterias de lítio, né? Baterias que mais modernas, para já alimentar direto o motor elétrico, né? Mas existe também esse célula de combustível, que é uma tecnologia de 10 anos atrás, está também em crescimento, mas tem carros, então, aqui no Brasil, experimentais, lá em São Paulo, né? USP e outros, usando o célula de combustível, como no Japão, né? na Alemanha, em várias partes da Europa. Tá? E o que é a célula de combustível? Você tem um cilindro de hidrogênio, cilindro de oxigênio, eles se misturam, e aí uma placa de platina, né? Paládio, materiais que absorvem bastante gás, eles entram em um lado e saem do outro, e há a formação da molécula de água, é um processo eletroquímico, e aí gera essa eletricidade. E a eletricidade vai gerar a sua, seu motor, gerar seu motor, tá certo? Existe também, no 20 anos atrás, falava muito de combustão de hidrogênio. Isso aí eu acho que ficou meio ano passado, né? Talvez só no Japão ainda tem a combustão com hidrogênio. Tem um motor muito especial, porque o calor de explosão lá do hidrogênio é muito alto, né? Como vamos fazer daqui a pouco a experiência. Pula, passa. Então aqui tem a ideia, ó, eletricidade, você faz eletrólise, gera hidrogênio, acumula, você pode aquecer depois casas com queima de hidrogênio, usar para célula de combustível e fazer outras aplicações. Pula. Aqui é a flora de hidrogênio. Nós temos 39, né? 20 minutos. Ela tem que falar. Eu acho que depois disso eu vou passar. Vocês querem fazer a flora de hidrogênio? Acho que precisa não, né? Pula. Eu fiz um show de química. Alguém quer que eu faça nesse com hidrogênio? Tá, vou fazer então só umazinha rapidinho. Tá, hidrogênio. Essa coisa branca que está saindo aí, vocês estão vendo, é vapor de água, porque a temperatura é tão quente ali que você chega a ferver a água, entendeu? E aí você tem aqui vapor de ar acumulado junto com o hidrogênio. O outro tubo, final do tubo, ele é fechado. Daqui são tubos, né? Você estuda aqui aquelas ondas estacionárias na física. Olha, eu vou fazer só uma palhinha, não vou coletar tudo, tá? Porque eu teria que encher mais, mas aqui vocês vão ter uma ideia. Vamos ver se vai dar. E aí você vem, ó, pega esquerdo, toca música aqui, lá pro som dela. Ó, Mi, Lá, Sol, aqui no Chico. Lá, Si, Dó. Isso eu faço hoje de todos os estados. Se alguém falar para você assim, você já viu nitrogênio? Não vi. Fez alguma experiência de nitrogênio? Não. Você já viu hidrogênio? Também não vi. Ele ficou louco, inclusive, mas eu já fiz experiência com hidrogênio. Eu sei o que é hidrogênio, tá vendo? Isso aí, explode, né? Por isso que ele tem muita energia e é usado como combustível. Próximo aqui fala biotecnologia marinha, tá? Hoje em dia está bem avançado, não sou da área, tá, pessoal? Hoje em dia estão extraindo moléculas, né, de várias algas e outros
animais, para poder, por exemplo, cura com câncer, fazer pesquisa com câncer, né, usando com cosmético, em alimentos. Tem muita coisa, tá, pessoal? Pessoal, então, além de pensar, né, olha, hoje em dia tem usado várias aplicações, pigmentos, enzimas, você pode tirar proteínas interessantes, vários compostos metabólicos, orgânicos, de micro-organismos marinhos, de invertebrados, né, de peixes marinhos, mamíferos marinhos, algas. Então está muito assim, em voga, né? Está bem assim avançado, muitas pesquisas no mundo inteiro nessa área de usar o oceano também como uma fonte de energia, uma fonte, né, de insumos, né, farmacêuticos, da indústria de alimento, de pesquisa para doenças na medicina, várias coisas, tá? Pessoal, é um mundo gigantesco, né? São chamados neoquímicos, né, que estão surgindo por aí, moléculas que, assim, mais desconhecidas, vamos dizer assim, complexas, às vezes, e estão usando para várias propriedades, como antioxidante, anticancerígena, antitrombótica, trombose, né? Anticoagulantes, inflamatórias, anti-inflamatórias, diabetes também, ó, estudo para mitigar diabetes, né? Microbiana, também proteção cardiovascular, também. Então, é um mundo à parte, que é bem recente, 2023, tem muita pesquisa nessa área. Pode passar. Aqui no Luminescência, pessoal, eu fiz aqui nesse né, agora de manhã cedo, nesse auditório do centro aqui no Luminescência. Ficou lindo, né? Não só aqui no Luminescência de Lastics, de pulseira de neon, que doou, jogou para Deus, o pessoal ficou empolvorosa, a galera ficou louca. Entendeu? Mas o que a gente fez aqui, ao vivo, com um luminol, né? Luminol. Aqueles Lastics, ou glow sticks, ou traduzindo, bastões de luz, não é por ser neon, aqui tá errado, não existe isso, né? Você chegar para um cara e trazer, como que ring, sei lá, pulseira, neon ring, não tem nenhum sentido em inglês isso, entendeu? A gente tem mania de fazer coisa erradamente, né? A Light Glow Stick é bastão de luz, ao pé da letra. Bastão de luz, essa é a tradução que tinha que ser. Mas não falar que o é neon, só porque tem negócio de letreiro, né, chama de neon, não tem nada a ver. Ok, então a luminescência é um fenômeno também muito presente nos oceanos, pode pular. Através da bioluminescência. Então, pode ser. Aqui tem vários seres marinhos são bioluminescentes. Eu, na minha vida, eu tive a oportunidade de 3 vezes ver a bioluminescência na minha vida. Ao vivo, no mar, coisa tipo, né? Primeiro foi aqueles bichinhos que pulam o tatuí. Alguém sabe o que é tatuí? Na minha chama tatuí. Aquele que está assim. Eu estava em procriação, foi lá em Arraial do Cabo, lugar escuro, não sei o quê. Eles estão no Rio, 30 anos atrás. O bicho vem aqueles tatuízinhos, tudo pulando, coloridos. No escuro, uau, não sabia que isso também é bioluminescente. Peixe é comum, bioluminescente, peixe e tal. Pessoal, esse aqui, geralmente no mundo animal, você tem essa proteína luciferina, que é catalisada pela luciferase, que é uma enzima, né, gera um processo de oxidação luciferina, gera luz. Aqui, luminescência nada mais é que a reação química com geração de luz. A grande maioria das tudo que tem por aí não são luminescentes, mas algumas moléculas mais complexas conseguem devolver parte da energia não por calor, mas sim luz. E por isso que o caso do lume, todo mundo já viu um vagalume da vida, né? Então tem vários animais, minhocas, borboletas, sei lá o que, são bioluminescentes, principalmente na Amazônia, lugares bem escuros, né? Não tem influência da luz, porque se é luz, eles meio fogem, não vão querer competir. Porque para esse tem várias funções, né? Para atrair fêmea, acasalamento, não sei o que, para marcar território, como qualquer animal. Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, eu vou falar aqui de economia linear e circular. Bom, no termo químico, o que isso pode ajudar? É muito simples, está aqui mesmo no slide atrás de mim, mas eu vou acompanhar pelo celular, porque é meio difícil de olhar para trás. Bom, normalmente, que muito antigamente era ocasional, ocorria muito isso, era o quê? Você vai da fábrica, extrai o tipo de produto que você precisa no meio ambiente, você realiza, extrai e produz o produto, vai para suas casas e depois para o lixo. Ele não tem nenhum tipo de, como que eu posso dizer, reaproveitabilidade, assim, para o meio ambiente e também para suas casas, e para a economia. Mas com a economia circular isso pode ser diferente. Isso pode extrair, ir para a fábrica, suas casas, mercado, e depois voltar com a reciclagem. Por isso que a reciclagem é tão importante. Mas você pode perguntar assim,
Tá, mas qual o impacto disso? Qual a importância disso? Gigante. O planeta Terra, daqui a milhares de anos e provavelmente centenas, ele vai acabar, óbvio. E provavelmente isso vai ocorrer por conta de nossas culpas. E esse é um fator muito gigantesco para que isso possa ocorrer. Esse é um grande culpado. Você descartar de forma incorreta os plásticos, polímeros e diversos outros materiais de forma incorreta. Para reciclagem e economia circular, isso pode, de certa forma, quase que erradicar esse problema. Aqui é os neoquímicos, um novo desafio. Aqui eu vou falar de uma forma rápida, porque o próximo slide explica melhor sobre ele. Farmácias, fármacos, antibióticos, hormônios, exposição, produtos de higiene pessoal. Aqui está falando sobre descarte incorreto, é o que eu tinha falado antes, de forma que isso possa descontribuir com a proteção do planeta Terra. Se você descartar de forma incorreta todos os produtos que você consome na sua casa, na sua escola, ou até fora da rua mesmo, sem ser na lixeira, e até a lixeira correta, tá? Tem a lixeira certa para você descartar um plástico, algum tipo de papel, comida. Então tem essa organização a ser feita, ela é extremamente importante. E quando você joga produtos resíduos, principalmente no meio biológico, no mar, por exemplo, ela pode contaminar e erradicar toda uma espécie que está viva ali. Então, se você fazer isso, pode com certeza matar milhares de vidas. Um exemplo disso é a eutrofização. A eutrofização é um acúmulo excessivo de nutrientes, como, por exemplo, fósforo e nitrogênio. O que acontece? A eutrofização, com esse acúmulo, ela pode efetivar um mau cheiro, a morte de diversos animais que eles são mais evoluídos, eles precisam de mais oxigênio. Dessa forma, não só mata os animais, mas também deixa mau cheiro. Isso é completamente, como eu posso dizer, um descarte incorreto dos resíduos. Então pensa na quantidade de problemas que esse indevido descarte pode causar nas nossas vidas e em outras também. Dentro da química, né, nós analisamos ar, terra, água, né, os três compartimentos praticamente, para garantir, né, que não está poluído, né, que a preservação daquele ecossistema. Pode passar rapidinho. Então, eu sou químico, doutor em química analítica, eu já trabalhei muito com parâmetros físico-químicos de águas, né, como vocês estão vendo alguns ali, turbidez, oxigênio dissolvido e outros. Tá? Então você tem que atender legislações, né? Principalmente parte de polimetria, né? Para ver se não tem colifosfecais, né? Totais, Escherichia coli e outras. Uso diversas normas, pode passar. Se nós tivermos problema no Rio Doce, né? Devido àquele impacto lá em 2015, Mariana, ok? Que os rejeitos em si não são quimicamente tóxicos, entendeu? Aquilo é minério, né? Minério, todo mundo pisa no minério todo dia. O sol está cheio de óxido férreo. O problema é que isso causou diminuição drástica do oxigênio na água. Então você tornou o ambiente que era óxido para anóxido, e com expulsão de animais morreram. Você tem um efeito biológico violento pelo suprimento, né, de oxigênio naquele corpo aquático. Tá certo? E também por materiais particulares, que também para muitos seres pode estar também obstruindo, né, todos os processos fisiológicos. Tá? Quimicamente falando, né, embora tiveram algumas pesquisas, né, apontando alarme de metais pesados, isso é muito improvável, porque isso aqui, o processo de coleta, às vezes você influencia na própria amostragem, dependendo se coloca ácido ou não e outras questões. Eu não vou entrar nessa celeuma, né, mas é bem fato que foi um impacto severo, tá certo? Devido a você mudou toda a região bentônica dos animais, muitos deixaram morrer porque não tem mais alimento, né, material carbônico lá no fundo do rio ou do mar. E com isso você muda toda a dinâmica. Próximo. Aqui são ODS, vocês certamente já estudaram isso, né? Estão estudando. Tem vários ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, que foi escrita lá em 2015. Então a ONU, lá há 10 anos atrás, ele fez propostas para vários países, principalmente subdesenvolvidos, como o Brasil, atingir metas, né, de qualidade, através do melhorar o índice de desenvolvimento humano, né? Então, para cada uma desses quadrinhos, são 17, né? Você pode dar a sua contribuição. Seja um filósofo, um cara da direito, jurídico, psicólogo, um arquiteto, qualquer um pode dar a contribuição. A química pode contribuir bastante, olha lá, a erradicação da pobreza, a partir do momento que torna alimentos mais baratos, mais acessíveis, boa qualidade, né? E também saúde e bem-estar, desenvolver novos medicamentos, menos deletérios para a natureza, que é chamados neoquímicos, né? São esses chamados poluentes emergentes, tem várias reputações pesquisadas, levantando técnicas analíticas que ainda não tem para você
como que é ezetimiba, né, russo-batatina, tem várias moléculas bem complexas que são usadas na medicina que não tem uma clareza se são tóxicos ou não. Então, muito pesquisa está sendo feita, aqui questão da igual, ali, ó, educação de qualidade, água potável, muito importante, manutenção através de ETAs, estação de tratamento de água, energia limpa, que é muita condição em novas baterias menos tóxicas, que não tem cádmio, que não tem, né, lítio e outros íons, que pode também ser deletério para a natureza. Redução da trabalho, tal. Eu acho por aí, ó. Aqui, ó, vida da água também, aqui pode contribuir bastante para preservar. Eu acho que acaba aí, né? Próximo. Bom, eu vou falar um pouquinho do nosso departamento de Química agora. Primeiro, quando ele foi criado, havia só a licenciatura em 1988 e em 91 foi criado o CCE, o Centro de Ciências Exatas, que é onde a gente tem as nossas aulas. A gente junta os cursos de Química, Física, Estatística e Matemática. E em 97 foi criado o nosso curso, que nós três fazemos, que é o de bacharel, que é voltado para pesquisa. Quando eu entrei no curso, no ano passado, ainda era o PPC, que é o Projeto Pedagógico, de 2006. O deles é o de 2018. E esse ano está sendo criada uma nova proposta, para o bacharelado, com algumas matérias novas, como essa de metrologia, que é dada pelo professor Onério, para o pessoal que está terminando o curso já, do 7º ou 8º período. E algumas matérias de extensão, como extensão em Química e Biotecnologia Industrial. E contém 3 atividades com elas, junto com o Conselho Regional de Química, e tem também o programa de pós-graduação, que eu não sei quem comanda o programa, é o professor Marcos Ribeiro, então, passar. E nós temos a nossa coordenadora Rosângela e 4 professores que comandam as 4 áreas da Química, que é Físico-Química, que é o Anderson, Analítica, que é o professor Onério, Inorgânica, que é a Priscila, e Orgânica, que é o Álvaro. E nós temos um laboratório. Esse laboratório aqui é o Lab Petro. Ele é focado mais em pesquisas voltadas para petróleo mesmo. Aqui é o nosso campus de Goiabeiras, lá em Vitória, e lá em cima tem outros laboratórios. Aquele LQA lá é o Laboratório de Química Analítica, que é o laboratório do professor Onério. E o LEQI, que é o laboratório, tem o LEQI, o Laboratório de Química Orgânica, o Laboratório de Físico-Química e o Laboratório de Química Inorgânica. E também tem o laboratório que nós temos aula, que é o laboratório de aulas mesmo, o laboratório de Química, de Química Experimental. Eu não achei foto, então eu infelizmente não consegui colocar a foto dele aqui. E acabou. Pessoal,